Fala pessoal, tudo bem? Pastor Vitor aqui na área para compartilhar com você mais uma palavra, mais um podcast semanal. Eu espero que você esteja sendo abençoado, eu espero que cada palavra, toda quinta-feira que a gente libera aqui nova para você, esteja de fato animando a tua fé, trazendo uma cosmovisão bíblica, trazendo um entendimento também sobre liderança, espiritualidade, crescimento em direção a Deus, e a minha oração é que hoje não seja diferente. Então abre o teu coração, abre a tua mente para ouvir aquilo que Deus quer ministrar. E hoje eu estou com um tema bem interessante, um tema que me toca muito. Inclusive eu estou com os meus livros aqui do meu lado. Eu não sei se você sabe, eu fiz um lançamento recentemente do meu livro, meu primeiro livro, estou muito animado. E esse assunto que a gente vai abordar aqui, ele está em um dos capítulos do livro, e é por isso que o livro está aqui, que é o chamado e propósito. Eu não sei se você já parou para pensar, mas tem uma pergunta que todo mundo em algum momento se faz, ou pelo menos pensa, né? Que é a seguinte: o que eu estou fazendo aqui? Eu não sei quando foi a primeira vez que você se deu conta de que você está vivo e que um dia você vai morrer, né? Eu lembro quando eu era garoto, eu entrei numa pequena crise, eu acho que eu tinha a idade do Noah aí, uns 8, 9 anos, 10 anos no máximo. Eu lembro que foi a primeira vez que eu parei para pensar, cara, eu tô na Terra, eu nasci, eu tenho vida, mas o que é a vida? Né? Por que eu tô aqui? O que eu tô fazendo aqui? Um dia vai acabar isso aqui, né? E todos nós temos essas perguntas existenciais. E uma dessas perguntas é: para que eu nasci? Ou qual é o meu propósito? Né? Se eu estou aqui, tem um motivo de eu estar aqui. Eu não nasci por nascer, né? Ou pelo menos eu acho, né? Às vezes a gente pensa isso. E hoje eu quero te falar, sim, você não nasceu por acaso, você não está aqui só de passagem, só para comer, beber, dormir, né? E depois morrer. Não, não, não. Você está aqui com um propósito. E sem exceção eu declaro isso. Todos que nasceram receberam o sopro de Deus, receberam vida de Deus, bios, e todos passaram a ser uma alma vivente, como diz a palavra, e passaram a ter um propósito. Agora, a pergunta é, beleza, eu tenho um propósito, agora qual é o meu propósito? Né? E eu acho que encontrar a resposta disso é importante. Por quê? Porque a minha completude de vida, ou a minha felicidade, podemos dizer assim, vai estar totalmente atrelada ao meu propósito. Ok? Quando a gente vai ver na Bíblia, quando eu falo felicidade, eu sei que tem muita gente que talvez pense, não, mas a gente não nasceu para ser feliz e tal, e isso é um ensino humanista e tal. Ok, eu entendo, mas vamos lá. Eu creio que Deus sim deseja que a gente se sinta completo e que a gente saiba, cara, eu nasci para isso. Quando eu vou ver o apóstolo Paulo escrevendo da prisão, por exemplo, eu vou ver uma pessoa animada. Eu não vou ver um cara triste. Eu não vou ver um cara esmorecido. Eu não vou ver um cara pensando em desistir da vida e morrer e se suicidar porque está preso. Não. Eu vou ver um cara que sabe que tem um propósito, que mesmo preso ele está se sentindo completo. Isso é propósito. É eu estar enfrentando mesmo dificuldade, mesmo eu estar passando por lutas, mesmo eu estar passando por problemas pessoais, mas eu entendo que eu estou no centro da vontade de Deus e que eu estou vivendo aquilo que eu fui pressuposto a viver. Desde antes da fundação dos séculos, o Senhor ele tem um propósito para a minha vida e para a tua vida. Ok? Então eu queria iniciar hoje falando que há anos atrás eu vivi uma vida fora do Evangelho, eu não conhecia Jesus, e eu vivia uma vida para mim mesmo. Então eu vivia para trabalhar, ganhar dinheiro, meu foco estava em ganhar dinheiro, eu queria ser empresário, né? E eu lembro quando eu me converti, eu até pensei, beleza, eu vou ser empresário e eu vou ser um dizimista, vou ser um ofertante, eu quero prosperar para financiar a obra de Deus, e eu achava isso bem legal, né? E eu queria muito ser um empresário de sucesso. Estudei para isso, fiz administração, com ênfase em marketing, fiz pós-graduação, MBA, estudei inglês fora, me preparei para ser um empresário, né? Mas, certo dia, eu tive um encontro com Jesus e naquele encontro Deus me deu uma visão e Ele me mostrou o propósito dEle, o chamado dEle para a minha vida.
e era diferente do que eu queria, sabe? E eu não sei se alguma vez você já perguntou para o Senhor, e no final a gente vai fazer essa pergunta, mas eu lembro o dia que o Senhor me respondeu, porque isso é uma pergunta perigosa, né? Deus, qual é o meu propósito? Qual é o meu chamado? O que eu estou fazendo aqui? Por que ela é perigosa? Porque talvez Deus responda algo que você não quer ouvir, ou algo diferente daquilo que você quer ouvir, né? E comigo foi justamente isso que aconteceu. Eu queria ser um empresário, mas no dia que eu fiz essa pergunta, o Senhor me mostrou uma imagem minha num púlpito pregando. E tudo o que eu não queria da minha vida era estar num púlpito pregando. Que eu era filho de pastor, eu via o quão era difícil para o meu pai ser um pastor, eu via todas as renúncias que ele tinha vivido, que ele estava vivendo, né? Todas as dificuldades, pessoas falando mal dele, pessoas traindo ele, todo um contexto, né? Que o PEC pastoral traz muitas vezes. E eu falei, cara, eu não quero isso para minha vida. Não que meu pai não desse um bom testemunho, meu pai sempre deu um bom testemunho desde que ele se converteu a Jesus. Né? Mas eu não queria ser um pastor pelo rolê mesmo de ser pastor, pelas dificuldades de ser pastor. Mas quando o Senhor me trouxe aquela visão, eu precisei tomar uma decisão. Mas talvez, eu queria trazer hoje de forma prática para você, talvez hoje você se pergunte, pastor, ok, eu já tenho uma ideia mais ou menos do meu propósito, eu já tenho uma ideia mais ou menos do meu chamado, mas antes da gente falar exatamente sobre isso, eu queria esclarecer um pouco para o ouvinte, para quem está assistindo aqui, talvez você não entenda o que de fato é propósito, o que de fato é chamado. Ok? Existe uma diferença entre propósito e chamado, que eu vou intitular no meu livro de propósito macro e propósito micro. Ok? O propósito macro, né, é a gente entender aquilo que todos os cristãos foram chamados para viver. Todo mundo. Então, o propósito, ele vai estar... O propósito macro, né, que eu posso dizer como o propósito para todos, para todo mundo, está relacionado a um desígnio eterno de Deus, ok? Para todo ser humano, que é servir a Deus, refletir o seu caráter, que a minha vida glorifique ao Senhor, né? Que eu tenha uma vida de santidade, que tudo que eu faço, eu toco, resplandeça a glória de Deus. Isso é um propósito. Lá em Romanos 8:28, a gente vai ver escrito assim, olha, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, né? Dos que foram chamados segundo o seu propósito. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, se eu me alinho ao propósito de Deus, né, as coisas elas passam a cooperar para o meu bem. Antes de eu me alinhar com o Senhor, eu não viver propósito nenhum, eu tô sendo levado pelo acaso, eu estou sendo levado pelo curso desse mundo, né? E muitas vezes a minha vida está uma vida muito complicada, muito ruim. Por quê? Porque o Senhor ele não está cooperando da minha vida. Porque eu não entreguei minha vida a Jesus, eu não consagrei minha vida a Jesus. Mas quando eu faço isso, as coisas começam a cooperar para o meu bem. Por quê? Porque eu estou vivendo agora segundo o propósito. Ok? Efésios 2:10 também vai dizer assim, pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, todos nós queremos alinhar nossa vida ao propósito de Deus, nós precisamos entender que nós fomos criados para o quê? Realizar boas obras. Então, tem pessoas que me perguntam, pastor, eu não sei ainda qual é o meu chamado específico, o meu propósito específico. Né? Lembra, eu estou falando de propósito macro e propósito micro. Eu não sei ainda o meu propósito micro. Né? Ou seja, aquilo que eu fui chamado especificamente para fazer, com a minha vocação, o meu chamado específico. Eu não sei ainda. Então, pelo menos, a minha resposta para você é vive o propósito macro. Vive o propósito maior, né? Que eu acabei de dizer para você o que é. Glorificar a Deus, servir a Deus, refletir o seu caráter. Ok, eu já estou fazendo isso. E agora? Vive a grande comissão. Né? A grande comissão é o ide do Senhor. Né? Lá em Mateus 28 e Marcos 16, nos dois textos nós vamos ver
textos similares, nas duas referências, tanto Mateus 28 e Marcos 16, a gente vai ver dizendo mais ou menos assim: ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando tudo o que eu ensinei para vocês, né? Jesus vai dizer, até a consumação dos séculos. E eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Então Jesus ele vai fazer uma grande comissão. O que é isso? Cara, eu não sei ainda a minha vocação específica. Eu não sei se você é um pastor, eu não sei se você é um médico, eu não sei se você é um empresário, eu não sei ainda se eu vou... Eu não sei. Então, se você ainda não tem essa revelação da sua vocação ou do seu chamado ou propósito micro específico, viva a grande comissão. A grande comissão é: vai por todo mundo, prega o evangelho, batiza pessoas e ensina as pessoas a viver aquilo que Jesus ensinou. Isso é um mandato universal para todo cristão. Precisa viver isso, ok, pessoal? Então, se você está perdido, pastor, me converti agora recentemente, não sei ainda direito o que fazer, então começa pelo ID do Senhor. Começa convidando alguém para a igreja, começa falando do amor de Jesus, conta o teu testemunho, seja testemunha de Jesus, como ele diz, olha, sejam minhas testemunhas, tanto em Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então vai testemunhando o que Jesus está fazendo, vai ensinando pessoas, vai convidando pessoas, vai levando o reino de Deus aonde quer que você esteja, o que quer que você esteja fazendo, ok? Mas aí também a gente entra no propósito micro, que a gente pode intitular aqui de chamado, ok? Então nós falamos do propósito macro, que pode ser chamado propósito, e o propósito micro, que a gente pode intitular de chamado, né? Que o propósito micro, o que é? Já, como eu já disse, refere-se à própria vocação ou à missão pessoal. Então, por exemplo, a minha missão é diferente da missão do Renato, que está atrás da câmera, que é o nosso produtor de vídeo, que é diferente da Flávia, que está aqui do lado. Por quê? Porque eu tenho um chamado específico. Querer imitar o chamado da Flávia não é algo legal. Querer imitar o chamado do Renato não é algo legal. Eles querem imitar o meu também não é. Todos nós precisamos ter uma revelação do alto, uma revelação do céu, né? Para que nós tenhamos uma convicção. Por que é necessário isso? Porque o dia que eu estiver passando perseguição, o dia que eu estiver passando difamação, traição, eu vou precisar me lembrar. Não. Eu estou passando por isso porque eu tenho uma vocação. Independente se a banda está tocando bem ou está tocando mal, eu estou vivendo o meu chamado, o meu propósito específico. Ok? Porque tem muito cristão que desiste no meio do caminho porque não tem revelação do seu chamado. Né? Aí a pessoa faz uma coisa, aí não é mais isso, aí vai fazer outra, aí, mas não é mais isso. Já viu aquela pessoa que ela é muito inconstante, toda vez ela está fazendo algo diferente? Então você precisa pedir para Deus te trazer revelação. Senhor, qual é a minha vocação, a minha missão específica? Ok? Então é isso, esse chamado ele vai estar dentro do propósito mais amplo, do propósito macro. Ok? E a maneira específica como alguém deve viver e servir a Deus. Então o chamado ele pode ser entendido nesses dois níveis, né? O chamado universal, o propósito universal, que é para todo mundo, e o chamado particular, ok? Que cada indivíduo vai ter o seu. Então, por exemplo, eu sou um pastor, né? O outro é um missionário, o outro é um construtor, um engenheiro, né? E sim, eu creio que eu posso operar o meu chamado no meu trabalho, na minha vocação, ok, gente? Por muito tempo eu vejo que foi ensinado na igreja que o chamado só se refere à área eclesiástica, né? Mas nós temos entendido que o reino do Senhor, ele é maior do que isso, ele é mais vasto, né? E que nós podemos ser missionários, ok? Fora das quatro paredes da igreja, fora do ambiente eclesiástico. E eu realmente acredito que existem missionários que são enviados para o business, para os negócios, existem missionários que são enviados para a área da saúde, né? Eu não sei se você sabe, mas grande parte dos prêmios Nobel, né, da história foram vencidos por judeus e cristãos. Você sabia disso? Pessoas que entenderam que tinham um chamado específico para a área da ciência, né, para a área da educação, né, para a área das artes, para a área do entretenimento, e elas investiram a sua vida em níveis profundos. Por quê? Porque não estavam fazendo para ganhar dinheiro, estavam fazendo para adorar o Senhor. Quando eu entendo que a minha vocação ela é muito maior do que
as minhas contas que eu tenho para pagar, e eu não estou aqui minimizando as contas que eu sei que todo mundo tem, inclusive eu tenho, e muitas para pagar, e eu, quando chega ao final do mês, fico agoniado também, igual você, para pagar, mas nós precisamos ter o nosso coração em um nível mais profundo, né? Porque eu costumo dizer que quem vive só para ganhar dinheiro está vivendo uma vida muito rasa, né? Porque o dinheiro ele precisa ser só realmente uma ferramenta para nós. Nosso alvo principal não é esse. Nosso alvo é cumprir o propósito, né? Cumprir o propósito. É cumprir o chamado. Então, sim, você que tem uma vocação, que é um homem de negócio, ou está na política, ou é um professor, sabe? É tão diferente quando você entende que você tem um chamado. Cara, eu estou ali ensinando uma criança de 2 anos, eu estou ensinando ali o ABC para uma criança, né? Mas eu estou ensinando com excelência. Por quê? Porque eu não estou só ensinando uma criança, eu estou fazendo para Deus. Porque esse é o meu propósito. Eu fui chamado para educar a próxima geração. Faz sentido isso para você? Então, é importante a gente entender isso. Lá em Efésios, capítulo 4, versículo 1, vai dizer assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Né? Então, o apóstolo está escrevendo aqui, olha, eu oro para que vocês vivam de maneira digna a vocação que vocês receberam. Ou seja, que vocês não negligenciem, que vocês não vivam de maneira pequena essa vocação, mas que vocês realmente vivam de maneira digna, que vocês realmente invistam a vida de vocês nessa vocação, ok? Lá em 1 Coríntios 7,17 vai dizer assim: no entanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e em que se encontrava quando Deus o chamou. Olha só, mais uma vez aqui. Cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou, né? Em que se encontrava quando Deus o chamou. Então, Deus ele nos chama. Deus ele tem um propósito para nós, seja um propósito macro, seja um propósito micro, ok? E eu queria hoje te perguntar, qual é o teu projeto hoje? Quais são os teus planos, né? Será que você tem alinhado o propósito de Deus ao teu propósito? Como eu iniciei esse podcast falando, eu queria ser empresário, mas um dia eu tive uma revelação. Deus falou: filho, que bom que você queria ser empresário, mas não, né? Não é isso que eu tenho para você. O que eu tenho para você é isso aqui, né? E a partir daquele momento que eu tive a revelação, eu falei: Deus, eu quero ser um cristão obediente. Eu não vou dar murro em ponta de faca, eu não vou ficar batendo cabeça aqui na minha vontade, eu quero alinhar a tua vontade com a minha vontade. Sim, Deus nos deu livre-arbítrio. Eu posso escolher. Eu podia lá atrás ter dito: eu quero continuar sendo empresário, eu vou bater cabeça aqui até o final, eu vou ser obstinado, como tem pessoas que são, e eu vou permanecer. Eu não. Eu prefiro baixar logo a guarda e falar: Deus, que se faça a tua vontade, não a minha. Porque eu sei que se eu viver a tua vontade, vai ser bom, vai ser perfeito e vai ser agradável. Vai ser bom para mim. Eu vou ter um senso de propósito, eu vou ter um senso de destino e eu vou me sentir completo, ok? Eu vou me sentir completo. Eu não vou dizer que viver o propósito é perfeito, não é. Tem dias que são difíceis, tem dias que são duros, tem dias que a gente quer desistir, mas toda vez que eu quero desistir eu penso: peraí, eu não estou fazendo para mim, eu não estou vivendo algo que eu escolhi viver, eu estou vivendo por um propósito maior do que eu. Eu preciso continuar. Amém? Então, para isso, é muito importante a gente estar atento à voz de Deus, né? Eu preciso aprender a ouvir a voz de Deus para que eu possa, de fato, obedecer a voz de Deus, para que eu possa, de fato, cumprir o propósito, né? Então, eu queria encerrar esse podcast convidando, assim como eu faço o convite no meu livro, a fazer uma oração perigosa, né? E a oração que eu queria que você fizesse comigo hoje é a seguinte: faz aí, diz assim comigo: Deus, o que o Senhor quer de mim? Eu vou encerrar por aqui. Repita essa oração aí, depois ouça o que Deus quer de você, porque eu tenho certeza que Isaías 55:9, aquilo que Isaías 55:9 diz, vai se cumprir na tua vida. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus tem caminhos e pensamentos mais altos e melhores do que os nossos. Que Deus te abençoe. Até quinta-feira que vem no nosso próximo episódio do podcast do Pastor Vitor Ledo. E eu espero que você tenha sido abençoado. Faz de novo essa oração. Deixa o Espírito Santo falar com você e encontre o seu propósito, encontre o seu chamado.
Deus abençoe e até semana que vem.